15º episódio do podcast de Galiano a Parolagem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Antes de prosseguir, uma informação. Aliás, poderia ter anunciado isso no primeiro ou segundo episódio e acabou passando. Mas sempre é tempo. Gostaria de dizer que as transições, as viradinhas musicais deste podcast são trechos do hino do Nacional, Clube do Coração do autor Eduardo Galeano, o Clube Nacional de Futebol da cidade de Montevideo. Esse clube ele é 3 vezes campeão da Copa Libertadores e, assim como o rival Peñarol, é 3 vezes campeão mundial. Mais uma forma de homenagear Eduardo Galeano. Bom, informado a origem do tema musical, ainda que curto, né? Voltemos ao episódio de hoje, que trata do texto O Mundial de 82. Nele, Eduardo Galeano relata o contexto do Mundial vencido pela seleção italiana, mas que viu um time brasileiro repleto de craques. Fiquem, portanto, com a leitura de O Mundial de 82 e logo após com a parolagem. O Mundial de 82. Mefisto, de Svan Zabó, uma obra-prima sobre a arte e a traição, ganhava o Oscar de Hollywood, enquanto na Alemanha se apagava cedo a vida de Fassbinder, um criador de cinema de tormento e talento. Romy Schneider se suicidava. Sophia Loren era presa por sonegar impostos. Na Polônia era preso Lech Walesa, o chefe dos sindicatos operários. Garcia Marques recebia o Nobel em nome dos poetas, mendigos, músicos, profetas, guerreiros e malandros da América Latina. Matança do exército numa aldeia de El Salvador, mais de 700 camponeses caíram fuzilados, metade eram crianças. Na Guatemala, o general Rios Montt tomava de assalto o poder para multiplicar a carnificina dos índios. Proclamava que Deus lhe havia confiado o comando do país e anunciava que o Espírito Santo ia dirigir seus serviços de inteligência. O Egito recuperava a península do Sinai, ocupada por Israel desde a Guerra dos 6 Dias. O primeiro coração artificial batia no peito de alguém. Fontes bem informadas de Miami anunciavam a queda iminente de Fidel Castro, que ia despencar em questão de horas. Na Itália, o Papa sobrevivia a seu segundo atentado. Na Espanha, eram condenados a 30 anos os oficiais que tinham organizado o ataque à Câmara de Deputados, e Felipe González iniciava sua fulminante corrida para a presidência do governo enquanto se inaugurava, em Barcelona, o 10º Campeonato Mundial de Futebol. Participaram 24 países, 8 mais que no anterior, mas a América não saiu beneficiada com a nova distribuição. Houve 14 equipes europeias, 6 americanas e 2 africanas, além do Kuwait e da Nova Zelândia. Na primeira rodada, a equipe argentina, campeã mundial, foi derrotada em Barcelona. Poucas horas depois, muito longe dali, nas Ilhas Malvinas, os militares argentinos foram vencidos em sua guerra contra a Inglaterra. Os atrozes generais, que em vários anos de ditadura tinham ganhado a guerra contra seus próprios compatriotas, renderam-se mansamente aos militares ingleses. A televisão transmitiu a imagem. O oficial da Marinha, Alfredo Astiz, violador de todos os direitos humanos, abaixava a cabeça e assinava o documento da humilhação. Durante os dias seguintes, a televisão mostrou as imagens da Copa de 82. A túnica ao vento do cheque Farid Al-Ahmad Al-Sabah, que invadiu o campo para protestar contra um gol da França contra o Kuwait, o gol do inglês Brian Robson, a meio minuto do início do jogo, o mais rápido da história dos mundiais, a indiferença do goleiro alemão Schumacher, depois de fazer o dianteiro francês Battiston desmaiar com uma joelhada. Antes de ser goleiro, Schumacher tinha sido ferreiro. A Europa ganhou os primeiros lugares do campeonato, embora o Brasil exibisse o melhor futebol nos pés de Zico, Falcão e Sócrates. A seleção brasileira não teve sorte, mas deliciou o público, e Zico, que acabava de ganhar o título de melhor jogador da América,
soube justificar uma vez mais a zicomania das arquibancadas. A Copa foi para a Itália. A seleção italiana tinha começado mal aos tropeções, de empate em empate, mas cresceu depois graças a uma boa armação de conjunto e às oportunas investidas de Paolo Rossi. Na final contra a Alemanha, a Itália se impôs por 3-1. A Polônia, guiada pela boa música de Boniek, ficou em terceiro lugar. O quarto foi para a França, que merecia mais pela eficácia europeia e a alegria africana de seu memorável meio de campo. O italiano Rossi encabeçou a lista de artilheiros, com 6 gols, seguido pelo alemão Rummenigge, que meteu 5 e foi prodígio em lampejos. Muito bem, começando mais uma parolagem, e se ao longo de todo o livro, para cada Copa do Mundo, começa sempre esses trechos com uma lista de acontecimentos históricos, e às vezes nem tão históricos, do ano em questão daquela Copa do Mundo. Aí eu aproveito isso para chamar o Lenine e dizer que nesta lista, ao tratar do ano de 1982, acabou o autor esquecendo do nascimento de 2 celebridades, né, Lenine? Eu e você, meu amigo. Boa tarde, como é que está? Sim, sim. Tudo certo, boa tarde. Ele esqueceu. É uma falha dele. Infelizmente, ele falhou no texto aí, ele esqueceu uma data tão importante para nós dois, né? Exatamente, cara. Nascemos no ano da tão falada Copa do Mundo de 1982, a Copa da Espanha, que o Brasil, a seleção do Brasil é tão falada, né, por tantos craques presentes naquele time, né, cara? Os familiares falaram, né, que assistiram a Copa do Mundo comigo no colo, né? Que é uma loucura. Que a época que tu nasceu, a gente estava com você no colo e vendo o jogo. Pô, legal. Então, legal. Como a gente não ganhou, provavelmente deve ter te jogado no chão e por isso. Por isso que é meio errado, assim. A Copa do Mundo, cara, de 82, ela tinha 24 seleções. É diferente, né? O formato era diferente do que a gente conhece hoje e que, na verdade, vai provavelmente mudar em breve. Aumentar, né? Imagina, vamos tentar imaginar um pouquinho daquela Copa com alguns fatos, assim. A Argentina era a atual campeã, né? Campeã de 1978, e ela vai à Copa mesmo num período de guerra, cara. A gente está falando da Guerra das Malvinas, super recente, contra a Inglaterra. Sim. E chega lá, mesmo rolando a guerra. Quando fazem um retrospecto aí da Copa, às vezes as pessoas falam, o próprio Galeano fala também da Guerra das Malvinas. E é uma Copa recheada, cara, de craques. Assim, pessoas que a gente lembra, viu ou viraram comentaristas. Enfim, a gente sempre tem alguns VTs aí dessa galera, que a gente está falando aí de Leandro, Júnior, Toninho Cerezo, Paulo Sim. Roberto Falcão, Zico, Sócrates, Michel Platini, Daniel Passarella, Diego Armando Maradona, Paulo Rossi, que foi o carrasco do Brasil, e fora do Sim. campo também, né, cara? Aquela seleção do Brasil era a seleção de Tele Santana. A galera. Sim. Que não foi campeão com seleção, né? Não. Ou foi? Não foi campeão com seleção. Não foi campeão com seleção, né? Talvez Copa América, talvez coisa assim, né? Bom, a final de 1982 foi jogada no estádio Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, né? 100 mil pessoas, uma galera. A Itália acabou sendo a campeã, né? Só que daí o curioso da campanha da Itália é que ela passou a primeira fase, aquela fase com grupos, com 4 seleções, com 3 empates, cara. Mas o grupo da Itália tinha Polônia, Camarões e Peru. Camarões e Peru, cara, pô, seleção não ganhou e acabou sendo campeã. Sim. Juiz da final, Arnaldo César Coelho. Acho que o status do Arnaldo está um pouco no fato de ter apitado essa final aí, né? Apitado essa final, sim. E aí o Brasil, cara, aquele Brasil recheado de craques, ele ficou com 4 jogadores, cara, na seleção do campeonato. É uma seleção que normalmente acaba dando mais destaque para a seleção campeã, né, cara? E o Brasil ficou com 4 jogadores, a Itália, que foi a campeã também, 4 jogadores. Teve mais um da Alemanha, um da França e um da Polônia. Então, no caso do Brasil, foi o Zico, o Júnior, o Luizinho e o Falcão.
Sim, sim. A seleção brasileira é uma seleção espetacular, né? Não foi campeã, Pois é. mas é considerada uma das maiores, né? Das melhores seleções do Brasil, né? E não É. levou o título. Não levou o título. Vamos falar um pouquinho da campanha do Brasil. Mas antes, só explicando o formato daquela Copa do Mundo, né? Que eu mencionei aqui que era diferente. Não é aquela coisa de oito, como a gente tem hoje, 32 seleções, 8 grupos com 4 seleções, passam os 2 melhores e aí começa aquela eliminatória, né? Oitavas de final, quartas, semifinal e final. Em 1982, eram 6 grupos com 4 seleções, né? As 24 seleções. Aí passavam os 2 melhores de cada grupo. Interessante isso. Depois, em 90, já vira sacanagem. Daí passa 3 de um grupo de 4, sabe? Daí índice técnico do terceiro colocado às vezes é bem baixo, mas enfim. Então Sim, passavam os 2 melhores de cada grupo. Só que daí nisso, como são 6 grupos, dá 12. Não dá para fazer aquele cruzamento eliminatório lá, né? Então os caras sim. dividiam em outros 4 grupos triangulares, daí, com 3 seleções cada, e aí passava apenas o melhor de cada triangular. E aí a gente pode Uhum. falar do Brasil que morreu num desses triangulares aí, né? Nessa segunda fase. Tá, daí passando os 4, aí faz a semifinal e final. Na primeira fase, aí que tá, cara. Por isso que a galera fala muito do Brasil, porque são 3 jogos do Brasil, 3 vitórias e 10 gols marcados. Assim, começa com 2-1 na União Soviética, mas Sim. aí, passado o nervosismo da estreia, é 4-1 na Escócia, 4-0 na Nova Zelândia, então 2 goleadas. Vai para a segunda fase. Cara, imagina um triangular desse que o Brasil caiu, assim, ó. Argentina, Itália e Brasil. Triangular da morte, né, cara? Difícil, difícil. Pancadão, né? Tudo bem que na época ali, vamos pensar aqui, na época, Tu tem os dados aí desses outros times, porque a Itália passa com empates, né? 3 empates. Como é que passa a Argentina? Eu não, cara, não tenho aqui no momento, mas se eu não tiver enganado, o primeiro jogo ela perde, ela chega como campeã e toma uma surra no começo, mas depois eu acho que vence, vai para o triangular, mas no triangular toma a surra dos dois, do Brasil e da Itália. Então, daí o Brasil Uhum. no quarto jogo, então, dentro da Copa, é já na segunda fase contra a Argentina. Pá! E aí o Brasil mete um 3-1 e é uma surra. O pessoal fala bastante desse jogo. Então o Brasil vai para jogar com a Itália, cara, com 4 jogos, 4 vitórias, 13 gols marcados em 4 jogos. A média acima de 3 gols por partida. Então você está esperando com um monte de craque, né? Você vai com tudo. E aí não deu. Aí a gente ficou pelo caminho. A Itália também vence a Não foi. Argentina, não lembro aqui o placar, mas é um placar gordo, assim, também, com bastante gol. E é o momento que a Itália vence, porque até então não tinha vencido. E aí ela vence o Brasil. E aí, cara, venceu a Argentina, atual campeã, e venceu o Brasil com aqueles craques. Aí os caras foram pro título, né? Aí cresceram. Que é um 3-1, né? 3-1. 3-2, né? Brasil e. Não, 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 não. A final, a Itália é campeã. Final. Sim. Cara, mas uma coisa que eu achei legal, cara, era que a gente fica falando, né? Eu tava mencionando aqui, pô, um triangular, Argentina, Brasil e Itália. Nossa, hoje seriam 5 títulos do Brasil, 4 da Itália e 2 da Argentina. Mas na época não era assim, né? Na época não era isso. O Brasil eram 3. Sim. A Itália era só campeã, se eu não estiver enganado. Que daí depois ela veio. Não, já era bi, ali ela se transforma em Maravilha. tri. E a Argentina era uma vez só. Então, tira alguns Sim. títulos aí. A gente tem aí o Brasil, então, chegando na Copa com 3 títulos, a Alemanha com 2, a Itália com 2, o Uruguai com 2, então o Uruguai chega mais forte do que a própria Argentina em termos de título, que a Argentina só tinha um naquela época. Sim. Então é um cenário diferente, né? É uma Copa do Mundo que a gente olha a distribuição das seleções, não é como a gente tem hoje. Sim. E é isso, a França, por exemplo, na época nem tinha título, né? A Nem tinha Espanha também título. não. Mas aí, falando de formato, a gente vai ter uma facalhação aí futuramente, né, cara? Porque querendo colocar mais seleções na Copa, a FIFA tende a dar uma inchada aí, já se falou em 48 seleções, né, de 32 para 48, todas em triangulares, então ia dar. É muito time, muito time. Bem inchado, né?
É, Não tem necessidade de ser tão inchado. e aí, se for triangular, o cara vai para a Copa, faz aquele preparação toda de 4 anos para chegar lá fazer 2 jogos, talvez perder Não, e não. tchau. E aí virou uma putaria, né? Porque aqui na América do Sul vai praticamente todo mundo. É, Não, não, então, não, não, vai Equador, vai, sei lá, Bolívia, vai qualquer um, porque poucos ficarão de fora, né? cara, e eu fiz uma matemática aqui horrível, né? Meu Deus do céu. Travei aqui na matemática. 48 dividido em triangulares dariam 16 grupos. É Grupo. bastante grupo. Que daí passaria um só e aí sim, aí já começa as oitavas de final, né? Sim. A final. Funciona, talvez até funcione, né? Tu tem mais países representados na Copa do Mundo, né? Porque tu vai ter mais vagas. Mas assim, a parte eliminatória, esquece, né? É, O time não vai passar. Não vai passar, né? Tu acha que o Brasil aqui na América do Sul nunca vai passar, sendo que tem um monte de vaga? Tá parecendo Libertadores da América isso aí. Dá vaga para todo mundo. que é outro formato aí que os caras ficam vendendo e entre os interesses comerciais acaba complicando, né? O esquema técnico do campeonato, né? Sim, Nível sim. técnico. Eu particularmente, cara, depois comecei a acompanhar mais Copa do Mundo, assim, esse formato com 32 seleções, ele me agrada bastante. Até porque tem todo o esquema de TV, né? Que hoje em dia cada, cada jogo é único, não tem jogos no mesmo tempo, a não ser na terceira rodada da fase de grupos, né? Que daí os dois jogos do mesmo grupo são no mesmo horário, para não ter aquela questão de combinar resultados ou ter Resultado. alguma vantagem, mas é toda uma cadeia já de televisão montadinha já, né? Do começo até o final do campeonato tá tudo montado. Tal Sim, dia tem 2 jogos, tal dia vai ter 3 jogos, os horários dos jogos são sempre definidos. Para quem está assistindo pela TV, funciona pra caramba, assim, é bem legal, né? E aí eu não sei como é que ficaria nessa situação, se eu botar jogos ao mesmo tempo, já vai aumentar o número de jogos, enfim, sei lá, né? sim, sim. Vai ter que se implantar e ver se dá certo. Mas eu É, acho que é meio difícil. É muita seleção. é. E seleções que vão cada vez perdendo mais valor também, né, cara? A gente já não tem o mesmo apreço que provavelmente os brasileiros tinham nesse ano, assim, né? E a esperança e a vontade, e até aqueles brasileiros que estavam segurando o bebê enquanto assistiam o jogo, jogando ele para cima, né? Ou para baixo. Não tem mais a mesma empolgação, né? Não tem, não É, tem. Eu não sei se é. E aí a pergunta que é feita é aquilo que eu tinha falado antes. Não sei se foi porque deixou de ganhar, né? Porque a gente vinha ganhando Copas do Mundo aí, né? Não empilhando uma atrás da outra, mas com espaçamento um pouco menor. E aí, de uhum. repente, a gente parou de ganhar mesmo, assim. Então, e não só deixou de ganhar, como foi humilhado em uma delas, né? É, Então eu não sei qual é a ideia em relação a isso do brasileiro em Copa do Mundo. Eu acho que já foi mais forte. Hoje é, é cada vez menor. é verdade. Fala-se bastante nas derrotas aí, as eliminações para as seleções europeias, né? E aí tem uma análise aí sobre a dificuldade que a gente tem em vencer essas seleções, esse estilo de futebol. Porque agora você Uhum. falou, pô, a gente, não que a gente estivesse empilhando, mas se pegar só as campanhas, assim, número de vitórias e empates e derrotas, pega ali 94, são 6 jogos, são 5 vitórias e um empate, né? Aí pega 98, eu não lembro se chegou a empatar alguma, mas vai até a final. Aí perde só na final. Então, em 2 Copas, você fez o máximo de jogos e perdeu apenas um. Já Sim, né, em termos de campanha, pô, sim. bastante Aí vitória, a gente se acostuma com a vitória. Aí chega 2002, ganha todos. ganha Né? isso. Ganha, Aí são depois 7 jogos, desculpa, né? Estava falando errado. Aí, em 2006, aí cai nas quartas, né, para a França. para a Mas França. mesmo assim, sai ganhando ali no começo e aí perde. Aí pegar só essas 4 Copas aí, você tem um monte de jogos e de resultados positivos, mas claro, né? Sem
chegar sem vencer. Bom, se bem que venceu duas, né? Tá bom, né? Sim. Venceu duas, venceu Tá duas. bom pra caramba. Não, Mas e aí daí, depois, faz, depois pega a Holanda, né? Depois de 4 anos, 2010. 10, Pega a Holanda e é eliminado nas nas quartas. quartas. Holanda. E aí, Aí vem o 2010, 7x1. 2014, 7-1. 7x1. E aí E depois da aí, Bélgica, 2018. 2018, Bélgica. É uma série contra europeus aí, né? França, Holanda, Alemanha e, e a Bélgica. E a Bélgica. O melhor sul-americano dos últimos tempos, claro que aí tu vai pegar o Brasil ali, 2002, campeão, mas foi a Argentina no Brasil, que vai até a final contra a Alemanha. É. Perde de 1-0, mas vai à final podendo ganhar até. Perdeu bastante oportunidade de ser campeão no Brasil aqui. Verdade. Vamos ficar então com a nostalgia de 1982, que a gente não viu, mas que a gente pode rever, e tanto em vídeo como nas palavras do Eduardo Galeano, apesar dele não mencionar o nosso nascimento nesta data, neste ano de 1982. Foi muito infeliz. Eduardo Galeano, nós aqui fazendo de fã dos seus textos, mas agora vamos terminar a parolagem em protesto. Pode ser, Lenine? Pode ser. Valeu, meu amigo. Um abraço e até a Valeu, próxima, um cara. abraço.